Assim como nos demais confrontos eliminatórios, em caso do empate, no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. Será, João Paulo, que a gente vai chegar a tudo isso, hein? Não conseguir vencer no horário normal e ir para a prorrogação. Inclusive, e depois para os pênaltis? Teve jogador do Japão já dizendo aí em entrevista essa semana, anteontem eu acho, que o Brasil, que Neymar não é mais o mesmo e está sendo interpretado como um desrespeito, né? Você sabe que o profissional ele tem que dizer assim, ó, não, é uma grande equipe, a gente tem que respeitar, que o Brasil tá se comportando assim, como se deve, né? Não. Japão é uma seleção muito organizada, tem crescido muito nos últimos anos, a gente tem que respeitar, dentro do campo é outra história. É besteira, viu? Mas é a verdade, né? Porque quando chega, Michele, a esse tipo de comentário... Por isso não, que o Haaland disse que a França iria ganhar. O Neymar não é mais o mesmo, minha gente. Vocês têm uma mania, bota as bolas de Neymar na boca. Esqueça Neymar, tô falando que esqueça Neymar. Neymar, uma gata morta, dá força na seleção, vai jogar hoje. O treinador abriu a boca pra dizer que ele está apto a Vamos voltar aqui à seleção brasileira. Esqueça Neymar, esqueça Neymar. Vergonha, esqueça Neymar. Uma vergonha. A gente sabe que ele vai jogar hoje, né? Esqueça ele. O desrespeito a seleção tá pressão a seleção brasileira. Meu Deus do céu. Bora, deixa o João Paulo. Deixa o João Paulo participar. Porque não é nem a seleção brasileira. A seleção intocável, a seleção brasileira. A seleção dos ovos que não pode ser mexido. Michele, é um time profissional, um time amador que vai enfrentar outro. Tem que ter respeito mesmo. Qual foi o desrespeito? Dizer que Neymar não é mais o mesmo. Porque ela só fala que Neymar, hein? Que raiva da gota. João Paulo, bom dia, João Paulo. Bom dia. Deixa de ser babão. Deixa de ser anto Neymar? Anto. O jogador dizer que Neymar não é mais mesmo, desrespeita a seleção. Vai te lascar. Ela só esqueceu da seleção brasileira. Tá falando só de Neymar agora. Bora, João Paulo, e aí? Será que a gente vai chegar na prorrogação hoje ou vão resolver nos 90 minutos? Espero que não tenha prorrogação, não. Espero que seja tudo no tempo normal, né? Pelo amor de Deus, não aguento mais emoção, não. Bom dia aí, Michele. Bom dia, Juca. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes aí. E hoje, né, o jogo entre a seleção brasileira e o Japão promete, né, ser aí um dos mais complicados dessa Copa do Mundo, depois de Marrocos, claro, né, que foi o primeiro jogo aí do Brasil nessa Copa. O Brasil chega como favorito, mas o Japão tem uma seleção muito organizada e que já mostrou, né, que pode sim incomodar a seleção brasileira. Na minha visão, o Brasil, obviamente, tem mais talento, né, talentos individuais, principalmente no ataque, né, com o Vinícius Júnior, e a equipe vem crescendo, né, durante o torneio aí, vem fazendo bons jogos, fez contra o Haiti e também contra a Escócia, e o ponto-chave do Brasil, né, vai ser controlar a velocidade de jogo da seleção japonesa, porque a seleção japonesa ela gosta muito de jogar nos contra-ataques, e não podemos dar espaço na defesa, né, no meio de campo, não podemos dar esse espaço, porque eles gostam muito de trocar passes rápidos, e eles são muito bons nisso, são muito perigosos no contra-ataque, são muito disciplinados. Eles têm uma boa movimentação sem bola, principalmente, que provavelmente o Brasil, como vem jogando aí diante das outras seleções, vai deixar a bola com o Japão, provavelmente. Não sei bem se vai, mas provavelmente vai deixar sim. E o Japão, ele é um time intenso, né? Um time perigoso no contra-ataque. Então, eu acho que deixar a bola com o Japão não pode ser tão ruim assim, do que, por exemplo, o Brasil tentar controlar a posse e tentar ir para cima do Japão e no contra-ataque o Japão vir e ser letal. Ou seja, não é para subestimar, né? Não é para subestimar os japoneses. Não mesmo, não é não. Fazendo aqui, João Paulo, um comparativo, porque muita gente diz assim, porque a seleção brasileira perdeu de virada para o Japão na última partida em que se enfrentaram. No amistoso. No amistoso. 2025. Vamos lá. A escalação titular daquele time foi Bento era o goleiro. Isso. Defensores, Ian Couto, Bremer, Beraldo e Guilherme Arana. Nenhum desses está na seleção hoje. Meio campistas, Bruno Guimarães, tá, né? Bruno tá. Casemiro tá e Lucas Paquetá também tá, meio de campo. Atacantes, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha. Então, dos atacantes só tem Vini Júnior, Rafinha tá fora, né, por contusão. E na defesa, nenhum deles faziam parte do time titular. Somente o meio de campo. Então, era um cenário totalmente diferente. Não sei se você concorda comigo. Eu não é porque eu sou brasileiro, mas eu acho que, mesmo com todas as observações que têm que ser feitas, o Brasil
não vem numa crescente, né, assim, em relação às outras Copas, mas na minha opinião, favorito sim. Se não é um grande favorito, mas é o favorito para ganhar o jogo de hoje, João Paulo. Com certeza, é como eu falei, o Brasil é favorito sim. Tem aí jogadores melhores do que o jogador do Japão, e o Japão tem um desfalque hoje que é o Kubo, né? O Kubo não vai jogar hoje, ele não se recuperou da lesão que teve contra o jogo da Holanda, não se recuperou. O treinador do Japão, que já está aí 7 anos, se eu não me engano, 7 anos à frente da seleção japonesa, ele falou que o Kubo não se recuperou a tempo, não vai jogar contra o Brasil, e é um desfalque muito importante para nós, né? Aproveitar, porque o Kubo é um dos principais jogadores, se não o principal jogador atualmente aí do Japão. Eu vejo, claro, que vai ser um jogo muito equilibrado do início ao fim, com certeza. Outra coisa, se acontecer outra coisa, obviamente pode acontecer porque é futebol, mas não creio que vai ter um placar elástico dessa vez aí pro Brasil e nem pro Japão, a não ser que aconteça uma tragédia, né? Mas aí o Brasil, obviamente, tem mais chance de passar. Um placar provável aí, se eu fosse arriscar, o meu palpite seria 2-1. O maior risco para a seleção brasileira seria sofrer um gol, né, cedo no jogo, e aí o Japão ficaria no cenário perfeito aí para jogar no contra-ataque. A tendência, né, é que o duelo, né, de posse de bola contra a intensidade e a organização do Japão provavelmente o Japão não vem só para se defender, né? Obviamente vai ter ali alguns momentos que eles vão querer ter a posse de bola, vão tentar jogar com a posse de bola, vão movimentar bastante, vão tentar troca rápida de posições, que é o que eles vêm fazendo aí nos jogos. E o sistema provável que o Brasil vai jogar, né, o esquema tático aí provavelmente vai ser o 4-2-3-1 sem a bola e o 4-4-2 com a bola. O Ancelotti aí, ele provavelmente também vai repetir o time pela primeira vez, se eu não me engano, ele nunca repetiu um time. Provavelmente hoje ele irá repetir o time pela primeira vez, porque deve ter gostado do último jogo. E infelizmente aí a gente tem que torcer, né? Tem que esperar até 2 horas aí, porque não vai ser jogo fácil não, de jeito nenhum. A gente acredita também, né? Não Verdade. vai ser um jogo fácil. Principalmente depois desse meme aí, ó, nas redes sociais. Qual meme? Tô por fora Sem aí. falar, Michele, que o Brasil passando, João Paulo, agora nessa fase de oitavas, né? Possivelmente poderá ter pela frente a Noruega e a Costa do Marfim, né? Nas quartas de final, o México, a Inglaterra, Gana ou Croácia. São as seleções que a gente está visualizando assim que pode, né? De repente ser adversário do Brasil, o Brasil passando. Ontem, nós tivemos a primeira seleção eliminada, né, João Paulo? Já Sim, nessa questão Canadá e África do Sul. Canadá e África do Sul, Michele, no último minuto do jogo, o Canadá conseguiu fazer o gol da vitória e eliminou a África, né? Nessa situação aí em que são os oito melhores terceiros colocados, né, João Paulo? Que entraram nessa situação e aí já no primeiro confronto, a África do Sul se despediu do Mundial. Pois é, o Canadá, né, venceu no finalzinho ali, no tempo dos acréscimos, já com o gol de Eustáquio nos acréscimos, e avançou, né? É um jogo que tudo podia acontecer, porque os níveis das equipes são bem parecidos, são equipes bem fracas, né? É até estranho você ver 2 equipes dessas, uma delas indo para as oitavas de Copa do Mundo. Acho que nunca aconteceu isso numa Copa do Mundo. O Canadá, acho que é a primeira vez que avança. Né? O Canadá, ele teve mais iniciativa, né? Tentou pressionar mais, aproveitou a volta, né, de jogadores importantes, como o Afonso Davis, entrou no segundo tempo. O gol saiu no fim do jogo, como o Juca já falou aí, a defesa sul-africana falhou, né, não conseguiu afastar a pressão que o Canadá vinha fazendo no final do jogo, mas apesar disso, a África do Sul, fez um jogo bem competitivo, apostou muito nas transições, na sua resistência física, defensiva, mas não deu, né? No final deu o Canadá aí passou para as oitavas, e eu acho que é a primeira vez que o Canadá passa para as oitavas de final de Copa do Mundo, viu? Muito bem, João Paulo, então vamos aguardar, né? Ver como é que vai ser essa partida de hoje, tá? Um abraço para você, até amanhã, já com as suas análises sobre a partida entre seleção do Japão e a seleção brasileira. Espero que com a vitória do Brasil, né? Sim, é o que a gente espera.
Mesmo que o Japão venha aí de uma sequência boa, o Japão vem de uma sequência boa, principalmente em amistosos. O Japão, como disse o Juca, venceu o Brasil quando estava perdendo por 2-0, venceu de virada para 3-2. O Japão também venceu a Gana em novembro, né, de 2025. Venceu a Bolívia por 3-0 e venceu a Inglaterra também por 1-0, né? Edilson, lá de Lagoa de Dentro, tá dizendo que o Brasil vai meter 3-1 no Japão. É o placar, Assim que, espero, é o placar né? que eu arriscaria também, 3-1. Eu quero que seja assim também. Se possível, se for melhor ainda, 3-0. Agora, por favor, não apostem nas bets, tá? Deus me Não, livre. não, isso aí Michele, não. você acabou de dizer assim, eu vou lhe agora, se você não conseguir fazer um jogo numa beta dessa aí, eu morro, porque eu não sei nem como começa a fazer um jogo desse. Vamos embora? Pensar da minha Eu não parte, sei nem Michele como é que Paulo. vai. Pelo amor de Deus, como Se o você Brasil, mastiga. se o Brasil fizer o que tem que ser feito, fazer o dever de casa, não perde. E Exatamente. aí, né, se acontecer algum problema, algum atropelo, alguma coisa fora da curva, aí sim a gente pode ser desclassificado hoje, mas isso é muito pouco provável. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, Paulo. Tchau. Até amanhã. Tchau.